Hoje eu quero falar com você que é mãe, que é pai e que desconfia que o seu filho esteja usando qualquer tipo de substância ilegal, consumindo drogas. Não se desespere, ok? O primeiro passo é: será que ele está mesmo consumindo algum tipo de substância? Então, o que a gente pode fazer inicialmente é prestar atenção, observar padrões. O que está acontecendo com o seu filho? Ele está mais isolado? Ele está com alterações de humor? Ele mudou o comportamento? Ele está mais agressivo ou ele permanece mais tempo no quarto? Ele perdeu produtividade no trabalho? Ele tem uma família, já não está em casa, mas você que é mãe e pai percebe que tem algo diferente, que aquela família está desestruturada? Então, antes de supor várias coisas, é observar. A partir da observação, criar vínculos, trabalhar o vínculo com o seu filho. Para quê? Para que você possa se aproximar, para que você recupere aquela confiança e para que você seja, talvez, o ponto de partida para um tratamento. E daí sim, se você acredita que o seu filho está usando substâncias e consegue se aproximar dele, vale a pena ter uma conversa direta, sem julgamentos, sem gritos, sem angústias e se pôr numa posição de auxílio, acima de tudo. Meu filho, vamos lá, está acontecendo, mas existe tratamento. E eu quero que você entenda hoje isso. Pai, mãe que está angustiado, que está sofrendo, que perdeu noites de sono pensando nisso. Existe tratamento para a dependência química, existe controle. Busque ajuda, procure profissionais que podem auxiliar, que podem desmistificar e explicar para vocês o passo a passo de um tratamento. O tratamento da dependência química é complexo, mas é possível, e essa caminhada, que é uma caminhada longa, precisa de acompanhantes. Nós não podemos, infelizmente, muitas vezes, determinar a vontade daquele paciente se tratar, mas podemos orientá-lo sobre isso. Muitas vezes a pessoa que está usando, ela acha que por estar usando há muito tempo ela não consegue mais parar, não precisa mais parar, ela acha que sozinha ela não consegue, ela acha que os remédios podem causar muito mal-estar, ficar sedados, dopados, e a realidade não é essa. O tratamento para dependência química também pode ser leve. Eu tenho um caso que eu quero compartilhar com vocês aqui no consultório recentemente, me surgiu um rapaz de 30 e poucos anos, né, com uma certa independência, mas que veio do tratamento acompanhado de seus pais. Ele já havia passado por outros momentos de uso, com momentos de abstinência, ou seja, ficou sem usar um bom período, já teve necessidade de internações prévias, e ele vinha um pouco angustiado, um pouco resistente, sem acreditar muito que o tratamento funcionaria. Nós traçamos todo o planejamento daquele tratamento, eu escutei aquele paciente que estava, na verdade, extremamente deprimido, ou seja, muitas vezes o seu filho começou a usar a substância porque ele tem um outro transtorno associado, ou ele é deprimido, ou ele é muito ansioso, ou ele é neuroatípico, tem um TDAH, ou ele tem transtornos de impulso. Muitas coisas podem estar por trás do uso das substâncias. Nós começamos um bom acompanhamento desse paciente, com os pais muito próximos também, e depois de 2 meses ele retornou em abstinência, sem usar as substâncias, ainda tendo vontade, porque é isso que o tratamento é, não é que você não vai ter mais vontade, mas a gente vai controlar aquilo através de atividade física, de medicamento, de terapia. E esse paciente, por que ele teve tanto sucesso nesse início de tratamento? Porque ele ouviu, porque ele aceitou o acolhimento feito e porque ele tinha pessoas ao lado para auxiliar. A presença daqueles pais tanto na consulta como em casa, auxiliando, incentivando, chamando para outras atividades que promoviam bem-estar, fez com que essa abstinência fosse mais fácil, mais leve. Então, esse jovem retomou a espiritualidade que estava muito perdida, voltou aí à igreja com acompanhamento dos pais, iniciou a psicoterapia que eu sugeri, os profissionais que inclusive indiquei,
retomou a atividade física, que é um ponto fundamental para o tratamento da dependência química, e aos poucos está se vinculando a grupos, neste caso Narcóticos Anônimos. E eu trouxe esse caso para que você, pai e mãe, que está angustiado, veja que há uma chance da gente fazer um tratamento que vai ser efetivo, independente do tempo que o seu filho está usando. Mas lembre-se, a ajuda profissional é importantíssima, é imprescindível. E muitas vezes, infelizmente, nós temos situações em que os pais descobrem o uso das substâncias, mas os filhos não desejam tratar. E aí, neste momento, a gente tem que pensar em internação. A internação não é algo ruim, ela pode ser uma medida salvadora para que seu filho tenha um momento de desintoxicação e aí sim possa fluir com o tratamento no regime ambulatorial, no consultório, com mais preservação do dia a dia e da vida. Se você está passando por esse problema, se você tem dúvidas, entre nos nossos links, procura atendimento, procura ajuda e eu fico à disposição para auxiliá-los nessa caminhada.